O vídeo de hoje é muito especial porque nós vamos falar sobre picapes dos anos 80 e eu trouxe essa belíssima Pampa que está mostrando para vocês e contando um pouco sobre a história das picapinhas aí, anos 80, anos 90 e até hoje continuam carregando boa parte do nosso Brasilzão. Essa aqui é a Judite, uma Pampa 1.8L, ano 1990, mas a história da Pampa começa lá em 1982, quando a Ford apresentou esse carro na base do Corcel. O Corcel 2, mesmo utilizando a plataforma ainda lá do Corcel 1, plataforma que veio do Renault 12, mas claro, com várias melhorias aí no decorrer dos anos, e você nem diz que esse carro usa a plataforma do Corcel 1. Essa aqui já com motor AP 1.8 ali, resultado da Auto Latina. Quando a gente fala em Ford, a gente automaticamente já lembra da tradição da Ford com caminhonetes, até hoje, e não é diferente aqui. Nós não estamos falando de uma picape com chassi e sim monobloco, muito parecido com um carro. E esse tipo de veículo fez e continua fazendo muito sucesso aqui no Brasil. Isso por um conjunto de qualidades. Elas são ágeis, são mais econômicas que uma picape grande, o custo de aquisição também é menor e elas são confortáveis, porque aqui você tem um carro para trabalho, mas também para passeio. As grandes picapes usam um chassi igual de um caminhão e aí você coloca a cabine em cima. Aqui nós temos um monobloco, ou seja, toda a estrutura é uma só. Isso traz muito mais conforto. Estrada, Saveiro, Pampa, todas elas usam monobloco. Mas voltando aqui à história, Corcel tinha um comprimento de 2,44 m. A Pampa ela passou a ter 2,58 m. E já que nós estamos falando de praticidade, ela tem atributos que contribuem muito. Ela tem uma carroceria baixa, uma caçamba baixa, então fica fácil de acessar. As caixas de rodas, elas são planas e ela não tem torre de amortecedor, porque ela usa um eixo rígido e feixes de mola. Não existe as torres de amortecedor como a Fiat 140, a picape do Fiat 147, e posteriormente, depois do lançamento dela, vem a Saveiro, que também possui torres de amortecedor aqui. Então, ela tem caixas de roda pequena e plana e isso ajuda muito no transporte de cargas. Por mais que ela utilize a mesma base, ela é muito mais reforçada do que o Corcel e Belina. Reforços estruturais para aguentar peso, aguentar carga, e tanto é que até hoje a gente vê em Brasilzão afora, nas situações mais diversas e complicadas, esses carros se saindo muito bem, até hoje trabalhando duro na lida. Isso aqui é muito legal desses Fords dessa época, capozão bem pesado e abre para frente aqui. E aqui nós temos algumas particularidades muito legais. Primeiro, que o filtro ele é de uso pesado, assim como é utilizado nos caminhões, nas caminhonetes maiores. E depois veio o tão amado AP. Essa daqui é uma AP 1.8 a álcool, que é a combinação mais legal quando a gente fala de desempenho. Tanto na cidade, tanto na estrada, é muito ágil, muito divertida. A Pampa foi a única picapinha a ter a tração 4x4. A Pampa ela durou mais do que todos os outros carros dessa linha. Del Rey, Belina, Corcel, ela durou até 97, quando foi substituída pela Courier, uma picapinha que não vendeu tanto igual as suas rivais como a Estrada, a Saveiro, mas também é excelente. A Courier era baseada no Fiesta, mas quem estreou esse segmento de picapes monobloco foi a Fiat, utilizando o 147, e se chamava assim, Fiat 147 Picape. Ela chega a ser engraçadinha, porque ela é bem menor, o Fiat 147 é pequeno. Então a caçamba dela é pequena, que ganhou o apelido de saboneteira. Tampa traseira, ela abre para o lado, não para baixo igual as outras, ela abria para o lado. Para você ter uma noção um pouco melhor, a Pampa carrega 600 kg de carga, declarado pela Ford, correto? A 147, ela carregava 450 kg. E ela tinha opções de motorização 1000 ou 1300. Apesar do motor menor, ela é leve, ela é bem pequena. E ela era muito divertida, dentro das suas limitações, claro. E pode ser que para alguém ela não seja tão legal. A posição de um Fiat ali, que é muito característica. E por falar nisso, deixa a sua experiência também, teve alguma delas, gosta de alguma mais específica, não deixa só falando não. Contribui aqui, vou gostar de ver você contando a sua história. E por essa você não esperava. Teve uma revista nos anos 80, a Motor 3, que ela pegou uma Fiat 147 para fazer um teste ali, dirigir, e os caras elegeram ela como o carro esporte do ano. Isso prova que ela era muito legal mesmo de andar, muito divertida, para ser considerado um carro esporte. Tá bom, né? Em 88, ela teve a sua virada, então, para utilizar a base do Uno. E aí a Fiorino aumentou, ficou
bem diferente. Posteriormente veio a Estrada e a Fiorino ela durou aí seus 10 anos e se provou muito resistente. Confiabilidade então nem se fala, mas eu vou deixar isso para parte 2 para falar das picapes dos anos 90, porque ela entra em 88 e vai conviver aí com as outras nos anos 90, então essa daí vai ficar para a próxima, calma lá. E agora vamos para a terceira picape. Chegamos na Saveiro, é isso mesmo, chegamos na nossa terceira picape dos anos 80. A Saveiro era lançada então em 1982 e foi a que mais o brasileiro gostou, porque era baseada no Gol e vocês sabem que a Saveiro é a mais cara, é a mais adorada. O nome Saveiro tem a ver com uma embarcação nordestina que leva passageiros e carga, então tem tudo a ver. Quando ela foi lançada, ela saiu com o antigo motor Boxer, motor 1.6 refrigerado a ar. De início, então, você tinha um motor fraco, um motor pequeno, já defasado para a época. Em 85, então, ela recebe o motor AP 1.6. Ela tinha 80 cavalos e 12,7 kg de torque. E nesse ano, as leis deram uma afrouxada e alguns veículos que se encaixassem naquelas normas ali poderiam receber motores a diesel. Se o proprietário que tivesse um Saveiro quisesse trocar o motor por um motor a diesel, ele teria que desembolsar valores hoje quase em torno de 60 mil reais e fazer mais a transferência no documento para motor a diesel. Então a Volkswagen, vendo isso, trouxe esse motor. Em 89 foi apresentado para a linha 90 um motor AE1600, um motor 1.6 que vinha lá da Ford. E você podia estar optando por esse motor, trazia aí seus 76 cavalos, mas o que garantiu a fama da Saveiro mesmo foi receber o motor 1.8, a Pezão 1.8, trazia aí um fôlego a mais, e aí nós estamos falando do mesmo conjunto que está aqui nesta Pampa. Depois aquela resolução do CONTRAN ela foi revogada, então os motores a diesel tiveram que deixar de ser introduzidos aí na Saveiro ali por volta de 89. O brasileiro sempre dá um jeitinho, então teve modelos adaptados até 93 por aí. Você vai encontrar aí feito esse swap lá na época. Hoje não tem mais como você fazer esse tipo de alteração pela lei. E a Saveiro ela fez muito sucesso. Nós tivemos aí então, essa que nós estamos falando é a Saveiro quadradinha, tivemos a bola G3, G4 e aí a G5 em 2009. Esse vídeo é começo de 2026 e nós ainda temos a Saveiro à venda. E por último, mas não menos importante, nós chegamos na Chevy 500, a picape derivada do Chevette, que foi a proposta da Chevrolet para competir com essas demais rivais. A Chevy 500 provavelmente é a mais rara de ser encontrada hoje, é bem difícil e tem muita gente que até desconhece, às vezes o pessoal fica espantado. Nossa, eu vi hoje um Chevette com carroceria, um Chevette de caminhonete. Nunca tinha visto. Naquela época, em 83, ela saiu com um motor 1.6 e o principal diferencial dela era que ela tinha tração traseira, assim como no Chevette. Ela utilizava a plataforma do Chevette e o nome 500 é justamente porque ela carregava apenas 500 quilos. Porém, esses 500 quilos estão sendo considerados o peso dos ocupantes também, ou seja, se forem 2 ocupantes de 100 quilos, você vai poder levar apenas 300 quilos. Tração traseira ela traz vantagens e desvantagens. A vantagem é que terrenos fora de estrada, se você estiver carregado, aí você tem um desempenho muito bom nessa parte fora de estrada. Mas se você estiver vazio, aí sim vai escorregar pra caramba, Você vai perder tração. Talvez esse seja um dos fatores que ela não tenha feito tanto sucesso, Capacidade de carga reduzida, a tração traseira, ela tem um volume menor na caçamba e aí está justamente a vantagem das outras picapes terem tração dianteira. Gostei demais da Pampinha e esse foi o vídeo então. Essas caminhonetes estão ganhando valor cada dia a mais, está ficando mais caro. Não que justifique, mas eu entendo. Afinal de contas, essas caminhonetes foram usadas aí na lida, o pessoal, ninguém cuidava e, poucas que ficam nesse estado. Não sei confirmar se é verídico, mas aqui no painel esta Pampa está com 105 mil quilômetros rodados e, olha, vou te dizer que provavelmente sim. Está muito inteira, vocês viram aí. Se você quiser ver mais conteúdo como esse, tem aí o botão de inscrever-se e as notificações para que você não perca os próximos e acesse o canal aí, tem bastante coisa legal, você vai gostar. Beleza, pessoal? Valeu!